Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, para adorar e engrandecê-lo com todo o seu espírito derramado, a sua alma derramada no altar do Senhor. Corpo, alma, espírito, alma e corpo dedicados a Ele, numa manhã tão importante para nós. Um altar é algo seríssimo na palavra de Deus. E na Bíblia nós vamos ver que tudo começa com altar. Os bem-sucedidos começaram com altar. Eu entendo tudo como profético. Eu vejo as coisas de forma profética, porque quando você vê Jacó levantando uma pedra, um altar ao Senhor, quem olha de forma natural só vê uma pedra. Era uma pedra que foi o seu travesseiro a noite toda. E o altar, ele é essa pedra viva, como as pedras vivas, aquelas pedras que encaixavam direitinho no templo do Senhor, e ele tem que ser o nosso travesseiro. É onde você tem que encostar a sua cabeça, descansar a sua alma, descansar, né? O descanso vem de você levantar um altar ao Senhor. Então, esse é um altar que tem sido usado única e exclusivamente para adorar o Senhor. E essa reforma, eu acredito como um ato profético, um novo tempo, que bate com a palavra. Um altar maior. O altar é maior. É um altar maior, todo feito de madeira, revestido de madeira, madeira mesmo. Uma madeira, inclusive, que ela tem uma história da sua resistência, o quanto ela é dura, o quanto ela é resistente. E tudo isso foi pensado mesmo, né? Não é qualquer madeira que nós colocamos aqui, é uma madeira resistente. As pessoas que trabalharam aqui, o nosso membro, como é que ele chama, Fer, que quis dedicar a vida dele neste altar, nesses dias, com mais tantas outras pessoas. Até nisso, né, a pessoa que encabeçou, né, alguém que tem a nossa visão, tem o nosso espírito, acho que é o seu Marcos, se me falha a memória. Então, tudo é profético, né? É interessante que o Fer chegou para mim e falou assim: mãe, aquele piso é lindo, mas tem algumas rachaduras, e eu não estou me sentindo bem com isso. Eu falei: onde tem essas rachaduras? Eu não vi, porque eu estou tão focada no trabalho. E ele falou: tem umas rachaduras, e eu não estou. O altar do Senhor, ele não pode ter, nem que seja por conta de um piso, do desgaste natural. É hora de mexer, é tempo de mexer. Eu falei: então vamos, filho. E ele falou ainda para mim: mãe, eu tenho a ideia de que seja uma madeira resistente. Eu falei: exatamente, é isso. Vamos lá, vamos lá. E eu quero que você use isso aqui como uma figura para você não se esquecer durante todo o seu ano. Nós começamos este ano com uma promessa incrível e com um altar totalmente refeito. E eu creio que isso é um chamado a refazer o nosso altar de todas as maneiras. Nosso altar espiritual, nosso altar ministerial, nosso altar familiar. É um chamado a uma restauração mesmo de altar. A fazer um altar, levantar um altar maior, revesti-lo de algo natural, não artificial, de algo natural, firme.
Toda vez que você olhar para esse altar, eu quero que você pegue a imagem da mensagem para nós. Eu quero um altar maior, amplo, sem nenhum desnível, revestido do que é natural, não de artificialidade. E assim, nós vamos construindo uma vida sólida. E antes de adorarmos mais, eu estou com a palavra no coração. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eu poderia ter só pego aqui, inclusive eu quis essa tradução, que é um pouco mais... É a Almeida, né? Por causa exatamente dessa expressão. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aqui, quando ele fala de um empreendedorismo redentivo. O grande desafio é transformar a cabeça de um empresário, é arrancar a mentalidade de comércio dele e ele abraçar a mentalidade de empreendedor, de um construtor, de alguém que levanta algo. Porque o comerciante nunca vai ter, aquele que tem cabeça de comércio, de lucro, ele nunca vai ter uma mentalidade de empreendedor. Mas tem muitos empreendedores que ainda não tiraram a mentalidade, não se livraram da mentalidade de comércio, de lucro. Que significa, ele quando fala isso, não convém, quando ele desaparece, aqui ele tem 12 anos. Então, depois de bebezinho, quando ele aparece na história, ele aparece numa situação onde ele some, e os pais vão embora para casa e despertam que ele não está ali, e eles voltam e saem procurando, e encontram ele no templo, e perguntam: meu filho, o que aconteceu? Por que você sumiu? E ele fala: por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então ele não chega, ele não se apresenta aos 12 anos como um líder religioso, mas como um grande empresário. E você vai entender isso porque ele se apresenta como o pastor de ovelhas, o viticultor, o dono da vinha. Ele vai se apresentar aqui, é interessante, como construtor. E ele ainda chega e fala que sábio é aquele que lança os seus fundamentos na rocha. Ele fala isso aqui, ó: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, o sábio, o prudente, é o que lança os seus fundamentos sobre a rocha, que é Jesus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ele construiu. Ele construiu. E é interessante, porque se você constrói um prédio, a sua ideia de levantar um prédio de 10 andares, e você por algum motivo parar no terceiro, você pode ter a ilusão de que você foi bem sucedido, porque esse prédio não caiu. Mas você só vai saber o alicerce que ele tem se você atingir aquele objetivo inicial. Se você realmente levantar os 10 andares. Por isso que algumas pessoas, elas têm uma ilusão
de que até está bem, mas é porque elas pararam naquele processo. Elas perderam a visão do propósito, se é que um dia realmente tiveram. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei tinham uma mentalidade de comércio, mas Jesus de empreendedor, empreendedorismo redentivo, que é o que todos que querem ser bem-sucedidos precisam ter. Ele aparece depois de beber, dizendo que ele estava ali para cuidar do quê? Não, negócios. Negócios. Esse é um grande negócio. Um grande negócio. Toda vez que uma pessoa, os líderes religiosos, não entenderam o que Jesus estava fazendo. Eles não entendiam a linguagem dele. Porque era uma linguagem de um empreendedor bem-sucedido. Ele chega como um empreendedor bem-sucedido. Porque a intencionalidade, ela começa no espírito. Mas a vontade é que arrebenta com a intencionalidade. Porque eu não preciso ter vontade para ser intencional. Ou melhor, para eu ser intencional, eu não posso seguir a vontade. Ou seja, eu tenho valores e princípios. Intencionalidade começa no espírito. Então, olha só, empresário versus comerciante. O empresário ele tem propósito, ele tem valores. O comerciante, ele tem lucro, ele visa a conveniência e o lucro. Quando ele aparece aos 30 anos, ele já aparece nesse contexto que você vai ver 2 vezes ele fazendo a limpeza do templo. No início e no final do seu ministério. E ele aparece limpando o templo, e ele aparece dizendo isso aqui, ó, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quer dizer, vocês transformaram, tem uma tradução que fala, num comércio. Vocês têm mentalidade de comerciante. Aí veio, nada na Bíblia está por acaso, os cegos e os mancos aproximaram-se dele e ele os curou. Porque o que mais acontece dentro da fé cristã são pessoas cegas e mancas. O cego que não vê nada, não entende nada, e aquele que está manquejando na fé, que é aquele que vive oscilando entre 2 pensamentos, tem uma mente dividida. E Jesus chega o quê? Ele chega aqui, após isso, essas pessoas exatamente, os cegos e os mancos foram a ele, e ele curou. Jesus chega como um empreendedor de um grande negócio, os negócios do Pai. E ele diz que sábio é aquele que fundamenta tudo na rocha. Ele tinha um propósito relacionado aos assuntos divinos, ao reino de Deus. E não apenas negócios terrenos, a coisas passageiras. O que ele nos ensinou foi construir algo que dura.
algo que dura, algo baseado em valores. Eu estava meditando nessa escritura e eu fui, sabe, me aprofundando nela e eu fui ficando encantada, porque a linguagem dele, ele está sempre se apresentando como construtor, o dono da vinha, o dono do rebanho. E sempre como alguém que está o quê? Cuidando, tem um propósito. Porque ele tinha o quê? O foco no propósito. Esse empresário, esse empreendedor, ele está focado no propósito, em valores. O comerciante está focado só no lucro, na conveniência. Se você olhar para ilustrar melhor uma família e um prostíbulo. A família, ela é fundamentada em valores e princípios. O prostíbulo, ele é só ele tem custo, ele visa lucro, é um comércio. Mas se você olhar um prostíbulo, ele é muito parecido com a família. Aqueles prostíbulos antigos, a gente que é do interior, às vezes estava do lado de uma casa onde morava uma família e ali parecia que todo mundo era família. Tem uma casa montada, tem geladeira, as pessoas cozinham. Às vezes tem parentes ali, pessoas que engravidam e, obviamente, que se relacionam sexualmente. Só que aquilo é um comércio. E o grande perigo é você transformar a sua família no comércio. Transformar o seu negócio no comércio. E não num negócio de família, o negócio do pai. O negócio do meu pai. Porque ele me deu filhos e ele diz que os filhos são herança. E são os pais que atiram, são como flechas nas mãos do valente. Que o homem abençoado, ele fala da mesa, no Salmo 128, ele fala da mesa. Aquele homem abençoado que tem a sua família reunida à mesa. E ele é feliz. Ele está fundamentado nos valores do Senhor. Tem gente, se eu fizer uma pergunta para você, domingo é final de semana ou é começo de semana? Então, só que para muita gente, ainda é final de semana. E ele trata a segunda como o começo da semana. Aí ele pergunta por que ele chega na sexta infeliz e derrotado. Porque o primeiro dia para ele foi segunda. O domingo foi um sábado estendido. E aí ele não começa o primeiro dia da semana dando ao Senhor, buscando orientação, fundamentando no Senhor, para que ele chegue numa sexta-feira favorecido. Não, ele começa na segunda e depois pergunta por que ele chegou na sexta derrotado. É a perspectiva errada, é a visão equivocada, desalinhada. Eu vejo gente, e principalmente pessoas que estão empreendendo, por exemplo, reclamando das demandas. Quanto mais bem-sucedido você for, mais demanda você vai ter. Ninguém pede ajuda para fracassado. Então, você quer ser uma pessoa que ninguém pede ajuda, ninguém procura, seja fracassado. Você já viu sogra querer morar com genro fracassado? Cunhado chato, viver ligando para um cunhado fracassado? Você já viu?
Basta uma pessoa. Você já viu que quando você dá um testemunho que você está sendo bem-sucedido, parece que você ganha mais amigos e sempre aparece alguém para pedir uma ajuda para você ou até um dinheiro emprestado? Mas quando você não deu testemunho de vitória, você estava como mais um no meio da multidão, ninguém pediu dinheiro emprestado para você. Olha o silêncio. É interessante quando você vai pensando, se a pessoa é um drogado, um viciado e bêbado, que nunca sai do lugar, vai aparecer um monte de gente para tentar ajudar, ninguém vai cobrar coerência dele, ainda vai ter gente tentando explicar o que acontece com ele, não é assim? E vai levantar um monte de gente que vai trabalhar para ajudar ele a pagar as contas que ele não dá conta de pagar. É assim ou não é? Então, para quem não quer demandas, problemas, eu acabei de resolver o seu problema. Acabei de resolver. Você queria uma saída para não ter problema. E você está descobrindo que quanto mais bem-sucedido, mais demandas você tem. Mas é a perspectiva errada. Quando você entende que, na verdade, nós estamos aqui não para viver sem problemas, que não são os problemas que derrotam a nossa vida. É quando nós colocamos preço naquilo que tem valor. Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Lúcifer é o CEO do céu. Se você nunca leu sobre Lúcifer, você vai ver que ele era a representação da perfeição, a Bíblia fala. O que aconteceu com Lúcifer? Foi quando aquilo que tinha valor, que ele recebeu de Deus, ele colocou preço. Ele colocou preço. E quando você tem uma mentalidade de comércio, que foi o que Jesus veio combater, ele combateu a mentalidade do comerciante que trabalha à base de lucro, conveniência, com base na necessidade. Ele está vendo o quê? Necessidade. Então, pela necessidade, ele faz qualquer coisa. Pela vontade e não pela intencionalidade. Mas vocês não entenderam que eu vim? Para cuidar dos negócios do meu pai? O empresário, quando você tem a mentalidade de empreendedor, o empreendedorismo redentivo de Jesus, agora tudo que você faz tem propósito, tem valor. Não é lucro, é valor. É valor. E tem gente que demora demais para entender essas coisas. Quando você coloca preço naquilo que tem valor, que tem propósito, você vende a sua alma. Não foi o que Satanás tentou fazer com Jesus? Mostrou tudo. E falou, ó, eu dou tudo isso aqui. E o custo é você me adorar. E Jesus respondeu para ele, não, só a Deus adorarás. Não tem, isso aqui não tem preço. Não tem preço isso aqui. Isso aqui é um valor para mim que dinheiro nenhum no mundo pode pagar, que poder nenhum pode pagar, pode suprir.
Nenhum. Se você entender que a mentalidade de comércio só visa lucro, não tem uma história, tanto faz a história. Você se torna um líder de formigas e macacos. Você vai tirar proveito só. Mas a cabeça do empreendedor, que Jesus nos ensinou, de quem cuida dos negócios do Pai, é uma mentalidade de construção, de sacrifício, de renúncia, de doação, de crescimento, de investimento. Onde você não cresce sozinho, você leva pessoas com você. Porque isso não tem preço, você não pode precificar. E quando você precifica o que você faz, é porque naquilo já não tem mais valor. Porque quando um negócio tem valor para mim, eu digo, por que quando eu falo para você que dinheiro no mundo me levaria a fazer o que eu faço? Porque isso não tem preço, isso aqui tem valor para mim. Isso tem valor. Porque se fosse para eu fazer algo por dinheiro, dinheiro por dinheiro, aqui não seria o lugar para mim. Porque então eu tenho que ir para outra coisa onde eu vou ter a liberdade de viver uma vida sem escrúpulo. De visar o lucro pelo lucro. Tem preço, precificou. Agora o que eu faço tem o quê? Tem um preço. Não, o que eu faço tem valor. E quando uma coisa tem valor, ela não tem preço. E nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas nessa introdução, eu gostaria muito que você entendesse isso aqui. O sábio, ele lança os seus alicerces na rocha. Ele constrói na rocha. Tem um fundamento, tem uma rocha. Tem um ponto de partida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você começa nele, dentro dos valores dele. Não tem como precificar. Satanás tentou pagar. E ofereceu assim, muito. O rei de Sodoma também tentou comprar o Abraão, mas ele disse, de mãos levantadas, eu não aceito nenhuma correia de sandália de você. Porque ele já tinha valores bem estabelecidos dentro dele, nós vamos ver um desviozinho aqui e ali, mas você vê que ele já tinha entendido. Ele só tinha que passar por aquele refinamento. Hoje eu quero que você entenda que você está aqui para cuidar dos negócios do Pai. Você tem que sair da mentalidade do comerciante. Você não tem um comércio, você empreende. Isso é na vida, é na família. Sua família não tem preço, ela tem valor. As pessoas que chegam até você, elas têm valor. Por isso que você não explora nenhum cristão, o cristão que tem valores e princípios, porque a essência de tudo, a essência para se viver intencionalmente é entender o valor. Quando eu dou valor, eu estou mostrando que isso não tem preço para mim. Se você tentar botar preço, eu boto um limite. Eu coloco um limite.
Você não vê casais que quando eles não tinham nada, um defendia o outro, lutava pelo outro? Foi quando eles começaram a romper, que agora um começou a exigir o que achava que merecia, e que eles começaram a ter problemas. Eu já vivi situações, vou lembrar de uma específica, daqueles atendimentos que você está com o casal ali, e você fica 2 horas com eles, e eles, um fala do outro fala do outro, outro fala do outro, ninguém está errado. E ali eu estou silenciosa, estou calada. Bispa, e aí? Não tem nada para falar. Os dois estão certos, eu estou diante de 2 pessoas certas, eu vou falar o quê? Como que você vai? Você vai falar o quê quando você está diante de 2 pessoas que são certas? O quê? Ninguém está errado. Os 2 estão certos. Então, não sei nem por que buscaram atendimento. Os 2 estão certos. Eles vão brigar e vão acabar se separando. Por quê? Porque cada um apresenta que está certo. Antes, eles viam valor um via valor no outro, naquele relacionamento. Agora, eles precificaram. Você não me dá o bastante. Eu mereço mais. Gente, eu já vi isso na obra. Pastor, que quando ele chegou, ele começou na obra, tudo que ele queria era cuidar das almas, amar as pessoas. De repente, agora ele precifica. Ele rouba, ele começa a enganar, ele começa a usar as pessoas. Ele agora tem cabeça do quê? De comerciante e não de um empreendedor redentivo. Alguém que levanta, que constrói, um construtor de pessoas, um levantador de pessoas. Jesus chega depois, quando ele aparece, depois dos 12 anos, ele aparece aos 12 anos, eu não deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Ele aparece aos 30, combatendo o comércio, a mentalidade de comércio no templo. E aí você tem que abrir, porque quando a gente fala isso, tem sempre uma pessoa que é tão rasinha que já pensa na lanchonete, na livraria, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma mentalidade, entendeu? Mentalidade, que só visa lucro e conveniência. E uma mentalidade do empreendedor que visa propósito e valores. Empreendedor visa propósito e valores. Comerciante visa lucro e conveniência. Para o empreendedor, aquilo tem valor e ele não negocia seus valores. O comerciante tem negociação adoidado, porque aquilo não tem valor para ele, ele só visa lucro e conveniência. Ele caminha pela necessidade e não pelo propósito. E Jesus falou que sábio é aquele que lança os seus fundamentos na rocha. É aquele que não trata a espiritualidade, a vida com Deus, o servir o Senhor como um acessório, mas como a base de tudo. Dá para eu saber onde tem um empreendedor que vai ser redentivo, que vai ser bem-sucedido, e um comerciante só. O comerciante, a hora que aperta, ou tem cabeça de comerciante, não de empresário, a hora que aperta, ele já não dizima, não oferta, mas o seu negócio não era para trabalhar para o reino? Todo negócio na vida de um cristão é para o reino, senão vira bezerro de ouro. Tudo que a pessoa vai fazer, ela já pensa reino, ela faz uma faculdade pensando no reino, tudo que ela vai fazer, ela pensa no reino, porque ela tem mentalidade de eternidade,
ela está aqui para construir. É o construtor, é o dono da vinha, é o pastor das ovelhas. Ele está à frente de algo, onde ele depende dele para construir. Ele está construindo aquilo. Em Deus, em valores e princípios. Mas o comerciante não. Qualquer coisa ele já desviou, ele já não veio, não vai cultuar, não abandonou a obra, porque não tem um valor. Tem a ver com ele, com a vontade dele, com o que ele acha, com o preço. Eu mereço mais. E não com o valor daquilo. Que vem, quando você põe preço, só tem vontade e necessidade. Quando tem valor, tem intencionalidade, tem propósito, tem chamado. Você está entendendo? Então entenda isso. Hoje muda, amplia, discina o que o Espírito está falando, se coloca da maneira bíblica, de maneira viva, fundamentado na verdade, e siga os passos do mestre, que combateu o comércio. Uma família tem valores, uma empresa é uma grande família, que é fundamentada em valores, não é um comércio. Você está aqui para entender o valor do que você recebeu. Jesus falou que a Bíblia fala, Paulo falou, aliás, que nós fomos comprados por um bom preço, a preço de sangue. Ou seja, Deus mostrou o nosso valor e Jesus enxergou esse valor e se entregou até as últimas consequências. E nada, nem perseguição, nem ódio, nem críticas, nem traições, nem nada o fez desviar do propósito, porque ele tinha valores bem estabelecidos. A essência do Evangelho é o valor, e não o preço, e não o lucro. Porque quando uma coisa tem valor, ela não tem preço. Nem todo dinheiro ou oferta do mundo vai poder mover você de um lugar, porque aquilo para você tem valor, e você tem que enxergar valor no que Deus está dando a você, no que Ele está colocando diante de você, no que Ele já entregou a você, no sacrifício da cruz, em tudo que você está ouvindo aqui. O altar, para mim, é algo seríssimo, porque eu sei o que a Bíblia fala do valor de um altar bem construído internamente, de se honrar o lugar que é santo, a casa do Senhor. Não é um lugar comum, é um lugar de adoração, onde você vê valor. E você começa o primeiro dia da semana fundamentado no valor, na intencionalidade, no propósito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por tudo. Aleluia. Com a mão no coração e completamente ligado no Senhor. E ao entender isso, você já toma decisões aqui. Já alinha a sua mente. Você já prepara o seu coração. Você prepara. Lembra que eu tenho trabalhado bastante essa palavra, prepara a mente. Prepara a mente. Você vê que as meninas do coral estão
com a camiseta do propósito, que é domingo que vem, para preparar o quê? A sua mente. Prepara a sua mente. Não abre os seus olhos, não. E eu quero que, durante esta semana, você envie para mim as suas metas, obviamente, começando pela sua vida espiritual, para 2026. Porque eu quero que você prepare e mande uma cópia, porque eu quero orar, eu quero concordar com você durante essa semana. Eu já quero estabelecer isso, lançar isso no reino espiritual. As suas metas, do seu devocional, o seu tempo que você vai passar com Deus, o dia que você vai levantar na madrugada, pelo menos uma vez por semana você vai se comprometer, uma vez por semana você vai fazer um jejum pela sua vida espiritual, o programa de leitura da Bíblia, ainda que você não consiga ainda ler os 3 capítulos diários e 4 no sábado, 4 no domingo, leia meio, mas você vai se comprometer. Se comprometer com o Senhor. As metas para a sua família, quanto você vai estar, mas qual a refeição que vocês vão fazer juntos. Qual o dia que vocês terão uma programação juntos na semana. A sua meta profissional, financeira, onde você não vai mais cair nas tentações da vontade, eu preciso comprar isso, eu vou ter uma vida organizada, porque não são os problemas que estão nos estressando, mas a desordem da nossa vida. No reino, o que eu vou fazer no reino? Eu não sei, então, até eu descobrir, eu vou tirar meia hora da minha semana para orar, para ser um intercessor no espaço de guerra. Eu vou chegar meia hora antes do culto, eu vou fazer algo, eu vou me organizar, mas eu vou ser um intercessor. Até eu descobrir algo mais. Mas eu vou. Eu vou estabelecer as metas para a minha saúde. Eu vou beber água, eu vou me hidratar, eu vou comer melhor, eu vou fazer, nem se eu nunca fiz nada, eu vou começar nem que for 2 vezes, 3 vezes na semana, fazendo alguma coisa, meia hora, porque eu quero envelhecer com saúde. Eu vou dar início à leitura de um livro, eu vou pegar os livros, você comprou meus livros, a maioria fala isso para mim. E você vai botar um ali na cabeceira da cama. Você vai se organizar, ou na hora do seu almoço, não sei, veja, monta direitinho. Faz um cronograma. E você vai ver quanto tempo você tem para investir no seu crescimento com Deus, em família, com os irmãos, na igreja do Senhor. Oi, Espírito Santo, aqui estamos nós nesta manhã maravilhosa. Nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, em que eu oro para que o teu povo entenda que é como nós começamos. Quando nós entendemos, Senhor, que o primeiro dia é domingo, não é segunda, não. E eu começo fundamentada na rocha, lançando os meus alicerces na rocha, que é o Senhor. Não tem como dar errado a minha semana. Não que eu não terei desafios, mas eu terei favor, eu terei vitória. Eu oro para que essa palavra tenha dado clareza, discernimento.
Eu oro para que o teu povo entenda que a sabedoria, ela começa temendo o Senhor. E o sábio diz que o essencial é temer o Senhor. Ah, Deus, esse altar já foi consagrado, mas mais uma vez eu consagro, Senhor, para que o teu nome seja exaltado todos os dias aqui. Eu consagro o teu povo, Senhor, para que possa viver uma vida de adoração. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu oro, meu Deus, para que todos tenham a mentalidade do empreendedorismo redentivo. Eu oro para que todos entendam que a intencionalidade começa no espírito, porque vontade é uma questão da alma, é uma das faculdades da alma. E nós não podemos viver pela alma e sermos bem-sucedidos, mas vivermos pelo Espírito. Mentalidade do Espírito é andar pelo Espírito, é respirar e conduzir a nossa vida pelo Espírito. É viver uma vida alinhada ao Senhor, à sua palavra. Toca os corações nesta manhã, e que a palavra vista cada um de tal maneira que nenhum consiga viver indiferente ao que está aprendendo e entendendo. Ah, Senhor, eu oro por uma mentalidade intencional, convicta, proposital. Eu oro para que todos entendam que estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso Pai. E que nós vamos expulsar a mentalidade de comércio da nossa vida, da sua igreja e de tudo que tiver ao nosso redor. Os empresários que estão aqui vão sair daqui com a mentalidade do empreendedorismo redentivo. E jamais de ter um comércio. É a construção fundamentada nos valores do Senhor. Nos princípios e valores do reino. É seguir os seus passos. Eu oro para que esta palavra tenha colocado luz em pontos cegos, dado discernimento e que essa pessoa tenha compreendido de tal maneira que ela já tenha, Senhor, desvendado agora aquilo que ainda estava fechado para ela. Passa do teu sangue aqui, mova os corações, toca os corações, para que cada um caminhe em cima de valores, que cada um entenda que o que nós recebemos do Senhor tem valor e não preço. Ou seja, nós não estamos à venda porque nós já fomos resgatados pelo Senhor. A redenção nos cobriu. Porque o Senhor mostrou quanto valor nós temos. Manifesta aqui, Espírito Santo. Toca os corações. Vista com manto de favor. Levanta com poder cada um. Tira a cegueira. Tira, Senhor, essa mentalidade de comércio, essa dependência da vontade, esse espírito carnal, e vista o teu povo da verdade que liberta e que leva a ver e a entender na própria vida aquilo que o Senhor está anunciando, trazendo para nós. Eu oro para que cada um tenha entendido o que foi dito e até o que não foi dito.
dentro do contexto da sua própria vida. Que ela esteja agora, Senhor, esteja passando um filme e ela consiga discernir a mentalidade dela, como ela resolve as coisas, como ela lida com as coisas. E talvez ela vai descobrir que ela tem colocado preço naquilo que na verdade tem valor. Por isso que nós investimos tempo, energia, dinheiro na nossa vida espiritual, porque isso não tem preço, isso tem valor. Nós tiramos de qualquer outra área, mas não tiramos daquilo que é o principal, nossa vida espiritual. Eu consagro esta reunião ao Senhor. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E eu tomo posse de uma manhã grandiosa. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, estando no mesmo lugar. Mas que seja uma manhã de explosão mesmo, uma explosão interna, uma mudança interna, porque vencer é uma tarefa interna, com entendimentos profundos, onde ela não vai mais conseguir voltar para o mesmo lugar. Manifesta-se aqui poderosamente, Senhor. Vem, Espírito Santo, a reunião é sua, o povo é seu, estamos aqui pelo Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Eu consagro tudo ao Senhor, e que tudo dê louvor ao Senhor. Tudo engrandeça o teu nome, é para o Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.